Você precisa saber como que o TDAH entrou na minha vida. Mas antes, eu sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga, e se você ainda não me segue, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder nada, porque vem muito conteúdo bom por aí. Aqui nesse canal eu vou falar sobre TDAH. O que é isso? Bom, esse é um assunto para o próximo vídeo. Hoje eu vou contar para vocês como que o TDAH entrou na minha vida e um pouquinho sobre a minha história. Eu sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga, pedagoga, mas na verdade eu comecei como teacher. Eu era professora de inglês. E ali começou como? Começou como uma maneira de ganhar um dinheiro extra, sabe? Foi assim que eu comecei dando aula de inglês. Trabalhava um pouquinho, dava aula e assim eu ia, vivendo a minha vida ali. A minha primeira formação, por incrível que pareça, e eu aposto que tem muita gente que não sabe disso, foi teologia. Sim, mas isso eu explico num outro vídeo também. Hoje eu quero mostrar pra você como que o TDAH chegou até mim, ou melhor, como que eu cheguei até ele? Não sei, vamos descobrir. Eu fiz teologia, dava aula de inglês, e aí, dando aula de inglês, sendo teacher, estando ali dentro de sala de aula, eu percebi que o que eu amava mesmo era a educação. Eu amava estar ali, eu amava ensinar, eu amava ver a evolução dos meus alunos, e assim eu fui fazer pedagogia, né? Eu brinco que na verdade eu voltei. Quando eu era criança, eu sempre falei que eu queria ser professora. E aí eu retornei à minha missão de vida, que é ensinar. E eu fui fazer pedagogia e continuei dando aula de inglês, me tornei pedagoga, me tornei coordenadora pedagógica de uma escola de idiomas. E ali eu tinha minha equipe, e ali eu estava à frente daquela escola, uma escola bem conceituada, uma escola que tinha muitos alunos. E foi aonde, dali, eu fui para uma outra escola, uma escola de metodologia bilíngue, uma escola regular, onde eu era coordenadora pedagógica da educação infantil, do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. E nesse meu tempo, dentro de sala de aula, dentro de escolas, como coordenadora, como pedagoga, como teacher, o que eu sempre notei? Eu sempre notei que existiam alguns alunos que não importava muito o que você fizesse, não importava, você via que alguma coisa ali saía fora do prumo e era algo muito maior do que um comportamento, né? Eu comecei a perceber que esses alunos, por mais que eles tentassem, por mais que eles quisessem estar ali, por mais que eles quisessem seguir as regras, seguir os combinados, que eles tentassem ficar parado, prestar atenção, eles não conseguiam. E foi então que lá atrás eu decidi fazer uma pós-graduação. E aí, pesquisando qual pós-graduação, porque é aquela coisa, né? Nós professores nunca paramos de estudar. A gente está sempre querendo aprender, a gente está sempre querendo buscar saber mais um pouco. Acho que a gente é meio viciado nessa coisa de estudar, não é mesmo? E foi ali, buscando uma nova pós-graduação, buscando me aprimorar, buscando algo mais, e nessa época eu já estava na gestão, então eu queria algo para agregar o meu trabalho ali, para poder fazer algo mais pelos meus alunos, pela minha equipe de professores, pelos pais, pelas famílias. E foi então que, pesquisando, eu encontrei a neuropsicopedagogia. E começando a ver a grade, né, das matérias, das disciplinas, ver o que eu ia estudar, eu vi ali que a gente ia aprender sobre como o cérebro aprende, sobre como é o aprendizado, como se dá, como é o desenvolvimento cerebral, como que as crianças, os adolescentes, como que nós adultos nos desenvolvemos, como que é o nascimento. E aí eu me encantei e falei, é isso que eu quero fazer. E foi aonde eu fui fazer a neuropsicopedagogia. Ali na pós em neuropsicopedagogia, eu tive uma disciplina, não uma, algumas,
não vou lembrar agora quantas, que falavam sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E foi então que eu conheci o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou barra hiperatividade, depende muito, né, da nomenclatura, mas hoje em dia a gente sabe que não existe mais só o TDA ou TDAH, é tudo TDAH, e eu vou explicar para vocês isso no próximo vídeo, então não perde. Não seguiu ainda? Vai lá, segue, ativa o sininho, que o próximo vídeo é sobre TDAH. Mas então ali na pós, em neuropsicopedagogia, eu comecei a ter acesso a esse novo mundo. Isso é algo que na pedagogia, infelizmente, não é ensinado. A gente vê ali na pedagogia só uma pincelada do que são transtornos, neurodesenvolvimento, o que é isso? Mas na pós eu pude começar ali a ver, a me aprofundar mais, a compreender, né, o TDAH, os transtornos e o neurodesenvolvimento, como que o cérebro se desenvolve. E ali eu comecei a ver, eu comecei a rever. Vários alunos, ex-alunos viam na minha cabeça e eu comecei, nossa, se eu soubesse disso antes, eu poderia ter ajudado tanto esses alunos. E foi então que eu entendi que ali estava a minha missão de vida. Se eu não podia mais ajudar esses meus ex-alunos, eu não tinha mais como voltar atrás, né? A gente não tem uma máquina do tempo, que a gente saiba ainda. Então eu não conseguia voltar atrás, mas eu conseguia ajudar os próximos. E ali eu comecei a estudar, a me aprofundar, a pesquisar. Foi então que em 2020, né, a gente passou pelo que a gente passou e foi uma loucura. E no final de 2020 eu me vi de repente fora da escola, fora da minha zona de conforto, fora ali de onde eu estava há tantos anos, mas eu vi aquilo como uma oportunidade de colocar minha missão de vida em prática. E foi ali que eu decidi que eu ia abrir meu consultório. E foi ali que eu me tornei a Karina Belotti, neuropsicopedagoga e consultora educacional. E foi ali que eu vim parar aqui, nesse meu consultório, que vocês veem aí, né, no meu dia a dia. Foi ali, naquele momento, no dia 18 de dezembro de 2020, aonde eu vi um novo caminho se abrindo, novas possibilidades. E desde então, desde 17 de janeiro de 2021, que foi quando eu iniciei o meu primeiro atendimento aqui no consultório, desde então eu não parei mais. Eu já fiz vários cursos sobre TDAH, sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Eu já fiz uma outra pós-graduação em neurociência aplicada à educação, aonde eu também tive novamente disciplinas focadas em TDAH, em entender esse transtorno, em entender como que o cérebro de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa com TDAH funciona, como que ele aprende, como que rotinas, como que estratégias que podem ajudar no dia a dia. Foi ali que que começou tudo isso, né? Dezembro de 2020, janeiro de 2021. Então foi um caminho que eu fui trilhando. E desde que eu comecei, desde janeiro de 2021, já foram mais de 50 famílias atendidas aqui. São mais de 50 crianças e adolescentes que eu pude acompanhar, que eu posso ainda hoje, tem alguns que estão comigo ainda, e que eu posso ver como o TDAH, ele pode não ser difícil, ele não precisa ser difícil. Eu sei que é algo muito específico, muito diferente, mas ele não precisa ser pesado. Porque na verdade, quando eu falo que eu me apaixonei pelo TDAH, é porque eu vejo o potencial gigante que essas crianças e que esses adolescentes têm. Eu vejo o potencial gigante que o seu filho,
que a sua filha tem. Ele só precisa de uma ajuda, ele só precisa às vezes de um guia ali, de um mediador. E é isso que eu quero fazer aqui nesse canal. Nesse canal eu vou falar sobre TDAH e sobre como você, mãe de TDAH, pode ajudar, pode ser o suporte, pode ser esse guia no transtorno do seu filho, da sua filha. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu queria explicar para vocês um pouquinho como que o TDAH chegou na minha vida, como que eu me apaixonei pelo TDAH, como que eu sou encantada por essas crianças e por esses adolescentes que eu vejo aqui todo dia no meu consultório. Como eu acredito que eles têm um potencial gigante de ir muito mais além do que a gente acredita. Porque eles têm um pensamento, eles têm um raciocínio, eles têm uma forma de viver que é incrível. Eles só precisam de um guia, eles só precisam de alguém que confie neles e que fala, vai que eu tô aqui. E eu, Karina Belotti, neuropsicopedagoga, tô aqui para te ajudar, para ajudar você mãe de TDAH. E se você conhece, você não é mãe de TDAH, mas conhece alguém que é, já compartilha esse vídeo com ela. Esse canal aqui vai falar muito sobre isso. Vai ser um auxílio muito grande nesse diagnóstico que eu sei. No começo ele assusta, mas ele não precisa ser pesado, ele não precisa ser difícil. Esse foi o nosso primeiro vídeo do canal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e vamos junto. Não esquece, comenta, curte, compartilha, me segue e ativa o sininho. Em breve, o próximo vídeo ainda essa semana, falando sobre o que é o TDAH. TDAH, uma sigla, um monte de letra, é modinha, é real? O que é isso? Não esquece, me segue aqui. Vamos junto?